Oi, pessoal! O meu nome é Flávia, eu sou uma profissional de recursos humanos formada em administração de empresas. Tenho também uma pós em psicodrama, gestão de mudanças e gestão de pessoas. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês para a gente refletir um pouco sobre alternativas que nós temos para preparar melhor uma rotina, organizar melhor uma rotina de trabalho, de estudo que nos permita aumentar a nossa chance de sucesso no dia do exame, tá ok? Vou pedir para você fazer algumas anotações e depois depois desse vídeo, você vai ter acesso aos materiais todos aqui na nossa plataforma, tá bom? O que é importante a gente ter em mente, pessoal? Ser, ter sucesso no dia do exame não é consequência apenas de ter estudado muito, né? Não é absorver conteúdo, fazer exercícios que garante o nosso sucesso ali no dia do exame, tá? Ter sucesso numa avaliação, qualquer que seja ela, da escola, no trabalho, qualquer entrega importante que a gente vai fazer na vida, leva em conta, sem dúvida nenhuma, aquilo que concretamente a gente sabe, mas também o quão disponível a gente está de corpo e alma para tudo aquilo. Tá? Não adianta nada, às vezes, a gente saber tanto sobre algo se a gente não está bem fisicamente, emocionalmente, ou se naquele dia a gente está muito cansado ou muito preocupado. Então, o que eu vou propor para vocês hoje é que a gente crie uma rotina daqui até o dia do exame, porque tem tempo ainda para isso, tá? E que seja uma rotina que de alguma forma vai dando para vocês condições de aumentar a prontidão não só intelectual, em relação a todo o conhecimento que vocês precisam absorver e tá muito forte para vocês até o dia do exame, mas também para que vocês ganhem toda a condição física, emocional, enfim, todo o ânimo que vocês precisam para chegar lá, tá ok? Provavelmente vocês já tiveram essa experiência, eu confesso que eu já tive algumas vezes na minha vida, de me preparar muito forte para algo, né? Então, vamos pegar uma prova mesmo, né? Eu sei que é uma prova muito importante na minha vida, vou lá e me preparo demais, eu tô com aquilo na ponta da língua, chega no dia da prova, não dá certo. Assim como já teve situações também em que eu não me preparei tanto, devo até falar, gente, eu devia ter estudado mais aqui nesse assunto. Chegava no dia da prova, dava certo. Já vi isso acontecer comigo, já vi isso acontecer com colegas meus, já vi isso acontecer de uma maneira geral. Então, o que me leva a crer que o sucesso de alguém numa avaliação não está somente ligado ao conhecimento que essa pessoa tem, mas também está ligado à disponibilidade emocional, à disponibilidade física, o quanto que essa pessoa está realmente de corpo e alma presente naquele momento daquela avaliação, realmente em condições de fazer todas as conexões que precisa para poder dar as melhores respostas no momento de uma avaliação. Então, por isso uma rotina de estudo que te permita não só exercitar o teu lado intelectual, não só absorver todo o seu conteúdo, mas também se preparar integralmente é fundamental nesse momento. E tem tempo, gente, a gente tem tempo até lá. Dá para mudar hábito, dá para mudar uma série de coisas e não precisa de nada, gente. É só uma questão de consciência e de planejamento. Tudo na palma da nossa mão aqui, tá bom? Vou pedir para vocês anotarem e depois vocês acessam as referências que eu vou deixar disponível para todos na nossa plataforma, tá bom? Primeiro ponto, gente, organizar o dia. Tá? O dia da gente, ele tem que ter momento para que a gente faça coisas que são extremamente importantes. Então, a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é descansar. Uma boa noite de sono, um sono reparador. Muitas vezes a gente dorme poucas horas de sono, dependendo da nossa rotina, dependendo como é que funciona a nossa vida, mas é importante, especialmente nessa fase que vocês estão vivendo de proximidade a uma avaliação, que vocês tenham o período de sono reparador, né? Que tenham horas de sono realmente possíveis, tá? Porque é claro que agora as baladas não estão sendo tão possíveis pra gente, né? Ninguém tá podendo sair,
Mas eu sei que muitas vezes a gente se distrai com outras coisas, rouba horas de sono para fazer outras coisas, mas não subestimem a importância do sono, tá? Porque estar descansado libera espaço na nossa cabeça para fazer uma série de outras coisas, então não subestimem a importância disso, tá? Outro ponto importante é ter prazer. É importante que no seu dia você dedique o tempo que você achar que é necessário, mas para fazer atividades que te deem prazer, quaisquer que sejam elas. Eu sei que hoje muitas das nossas atividades que dão prazer eram assim, encontrar com um amigo, sair, ir para outros lugares, e hoje a gente está tendo que descobrir novas fontes de prazer dentro de casa ou num ambiente muito mais restrito. Mas é importante vocês pensarem a respeito, porque ter prazer também alimenta muito o nosso estado de espírito, o nosso emocional, e a gente vai precisar bastante dessa energia durante a jornada de estudos, tá ok? Sem dúvida nenhuma, um outro momento que a gente tem que dedicar do nosso dia, não precisa ser muito, desde que seja diário, é o exercício físico. Não precisa ser crossfit, não precisa ser uma maratona. Um exercício físico que de repente eu pego uma sequência na internet mesmo, no YouTube tem várias dicas super valiosas de exercícios físicos que a gente pode fazer em casa mesmo, com pouquíssimo espaço, ajuda muito a gente não é dentro dos padrões esperados da sociedade, não é nada disso que eu tô falando, mas é de ajudar que a gente tenha o bem-estar que a gente precisa para o momento onde vai ser muito exigido da gente, que é essa jornada de estudo, de preparação e, consequentemente, de avaliação, tá? Depois, um outro ponto importante, né? Um quarto ponto é trabalhar as nossas emoções. E aí a minha recomendação para vocês, se eventualmente tem alguém aqui que faz ou gosta ou tem curiosidade por processos de terapia online, tem várias disponíveis e é super importante e super valioso para o processo de reconhecer a si mesmo e aprender a controlar as próprias emoções. Mas se vocês acharem que isso está muito complicado, muito distante da vida de vocês nesse momento, não dá para incorporar mais essa responsabilidade agora, não tem problema, comecem devagar. Façam o exercício do Mindfulness que eu mencionei lá na nossa primeira aula, que é o exercício de treinar a mente para ela ficar focada no aqui e agora, tá? O simples exercício diário, 5 minutos que seja, de que você se concentra em pequenas atividades que você faz, o simples se concentrar na respiração, ou se concentrar no seu banho, ou se concentrar na sua alimentação, o que quer que seja, escolha uma atividade do seu dia e decida fazer ela com total atenção. Esse exercício diário vai te dar condições de compreender melhor quem é você, como que você está se conectando com o momento presente e controlar melhor as suas próprias emoções, para que elas trabalhem a favor do que você está construindo e não contra. Para que elas não te peguem desprevenido, para que elas não joguem contra no momento em que você mais vai precisar estar pleno, que é o momento da avaliação, tá ok? E por último, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, vamos pensar no momento do produzir. Né? A gente falou de descansar, falamos de exercitar mente, de exercitar físico, né? Falamos de ter prazer e, claro, precisamos de um momento grande do dia que é o momento de produzir. Né? Muitos de nós aqui, imagino que muitos de vocês trabalham, né? E vão ter que dividir esse tempo entre trabalhar e, além de tudo, estudar. Tudo bem, essa é a realidade, então vamos organizar para que não falte energia e dedicação suficiente para os dois papéis que vocês desempenham, o papel de trabalhador e o papel de estudante. Quando for o momento do papel de estudante, leve em consideração o seguinte: estudar não é apenas sobre absorver conteúdo. Tá? Estudar é também sobre você digerir esse conteúdo, sobre você conectar esse conteúdo e aplicar ele na realidade onde você está inserido e você pensar em aplicações. Quanto mais você conseguir digerir esse conteúdo, mais sentido e mais condições de elaborar novas respostas e novas perguntas você vai ter. Então, criar uma rotina para sua
né, para o seu momento de estudo, onde você possa receber conteúdos, exercitá-los nos exercícios e, se possível, trocar esses conteúdos com outras pessoas, eles vão te ajudar a fixar cada vez mais aquilo que você precisa para a caminhada, tá ok? E aí, uma dica que eu dou para vocês, que eu acho que é bastante relevante e pode ajudar nesse momento de estudo, é que você preste atenção em 3 coisas, tá? Que também estão totalmente na mão de vocês, que é o tempo, o espaço e o seu corpo e sua mente, né? E você. Como é que esses 3 elementos estão trabalhando a seu favor para o estudo? Então, na questão tempo, eu gostaria que vocês fizessem uma tabelinha simples aí na folha de papel que vocês devem estar usando agora para anotar e refletissem o seguinte: tempo. Eu tenho tempo suficiente para estudar? Tá faltando tempo? O meu tempo está muito picado? O que que tá? Faça um diagnóstico de como é que está a sua relação com o tempo em relação a tudo aquilo que você precisa para estudar. Você gostaria de ter mais tempo? Você gostaria de ter um outro horário? O que é que está acontecendo? Faça essa reflexão, faça esse diagnóstico sobre o seu tempo. Essa é a primeira reflexão que você precisa fazer. Depois de pensar sobre isso, eu estou pedindo só para vocês anotarem por enquanto, porque esse é um exercício que vale a pena, a hora que terminar o vídeo, vocês dedicarem uns minutinhos para escrever e refletir. Depois que você diagnosticou o que não está legal no seu tempo, o que você pode fazer para ajustar isso que não está legal? Então, por exemplo, olha, eu gostaria de ter 2 horas seguidas para estudar, mas no horário que eu dediquei aqui para mim, que é de manhã, eu não tenho essa possibilidade, porque eu tenho outras atividades para fazer, por exemplo. Então, tá bom, qual é a alternativa que você tem? Estudar à noite é uma alternativa? Ou dividir o seu plano de estudos em fases mais picadas é uma alternativa? Então pense em alternativas que esteja na sua mão, que não dependa de mais ninguém e que você possa fazer para poder ajustar os problemas que você está identificando em relação ao tempo. Porque o tempo ele é um grande vilão. E se você antecipadamente não para pensar a respeito dele, ele pode te atrapalhar, ok? A outra questão é o espaço. Gente, a gente não estava preparado para estudar em casa do jeito que a gente está estudando agora. Muitas vezes a gente não tem nem espaço adequado para conviver todo mundo numa mesma família, depois, né, nesse contexto tão intenso agora depois da pandemia, né? Mas você precisa pensar a respeito. Se não tá bom, o que você pode fazer para ficar bom? Então, ok, eu tô assistindo as aulas pelo meu celular. Nossa, isso me dói demais a pescoço. Eu preciso arrumar um espaço onde eu possa colocar o meu celular mais alto. Eu preciso ter um mínimo espaço para poder colocar meu material, algum livro, alguma coisa nesse sentido. Ótimo! Reclame totalmente de tudo isso com você mesmo. E depois, na sequência, pense em o que você mesmo pode fazer para resolver. Eu posso criar um espaço na casa, eu posso ter uma caixa onde eu guardo tudo e depois toda vez que eu vou começar a estudar eu abro tudo e coloco lá à minha disposição. Não é simples e é interessante porque às vezes a gente entra no piloto automático e tenta fazer essas coisas novas do mesmo jeito que a gente fazia as coisas velhas, mas não vai dar, né? Se a gente não parar, pensar e reorganizar, a gente vai encontrar dificuldades mesmo. Então, o quanto antes vocês pararem e fizerem essas perguntas para vocês mesmos e pensarem nas respostas e refletirem sobre possibilidades, antes vocês conseguem contornar as dificuldades do dia a dia, tá ok? E a terceira reflexão é sobre corpo e mente mesmo. Hoje, né, você está entrando nessa jornada intensiva aí de preparação para o Enem. Então você avalia, como é que eu tô? Quando eu começo a estudar, me dói o corpo todo?
Será que eu preciso mudar a postura? Será que eu tô muito tempo sentado, concentrado, e aí com isso eu preciso fazer mais pausas para o meu corpo se sentir melhor? Será que eu tô roubando um horário importante de dormir ou de comer e porque eu acho que estudar está sendo mais importante? Enfim, é importante também refletir sobre isso, porque você vai precisar do seu corpo muito saudável e com muito bem-estar para poder enfrentar essa jornada, tá ok? E depois que você fizer essas 3 reflexões sobre tempo, sobre espaço, sobre corpo e mente, a minha proposta para vocês é que compartilhe com seus amigos. Escolha amigos que também estão vivendo situações parecidas com a sua nessa jornada de preparação para o Enem e troque perspectivas sobre isso. Fale sobre o que você encontrou, sobre as dificuldades que você teve, peça a opinião dessas pessoas, porque pode ser que outras ideias venham. E aprenda colaborativamente como vocês podem lidar com tudo isso que está surgindo agora. E pode ser, inclusive, que vocês comecem a estabelecer uma relação nessa jornada de um ajudar o outro. E isso não vai ter preço, tá ok? Pessoal, muito sucesso na preparação para o exame e conte com a gente. Obrigada!